Namastê, tudo bem? Que bom estar com vocês. A gente sabe que o tema da meditação está em alta na nossa sociedade. A gente sabe que a meditação é uma prática que está sendo cada vez mais buscada pelas pessoas. As pessoas estão cada vez mais abertas para essa prática. Mas você sabe realmente o que é meditação? Você tem uma clareza, uma visão formada sobre o porquê devemos meditar e sobre como devemos meditar? Bom, então eu estou aqui para falar um pouquinho sobre isso com vocês. Eu sou Rodrigo Binder, sou professor de Yoga e Meditação aqui em Curitiba e quero compartilhar um pouco da minha visão com vocês, tá bom? Então, a gente sabe que a nossa mente é como um cavalo selvagem. A gente pode fazer essa associação, não é? A mente, ela está o tempo inteiro mudando o foco, ela está o tempo inteiro pensando em coisas diferentes. Existem vários tipos de memórias diferentes que vão surgindo na nossa mente. Então a nossa mente, ela é inconstante, ela está em constante mudança, né? A substância mental é uma substância muito volátil, como por exemplo a substância do mercúrio. Você já viu o mercúrio que tem dentro do termômetro quando a gente quebra e a gente aperta ele, ele se transforma em várias bolinhas? Assim é a nossa mente. Ela é uma única substância, mas ela se subdivide em diversos pensamentos, imagens, desenhos, visualizações, e tudo isso se conecta a diferentes tipos de sentimentos, a diferentes tipos de emoções. Então, a nossa mente é como um cavalo selvagem. Ela nem sempre está sendo conduzida e sendo guiada em uma direção específica, em uma direção consciente, onde existe um condutor que está ali agindo sobre, no caso, aquele cavalo selvagem, não é? E todo cavalo selvagem, para que a gente possa realmente conduzir ele da forma como nós queremos, nós precisaremos adestrar esse cavalo, a gente vai precisar cuidar, a gente vai precisar domar esse cavalo, e para domar esse cavalo precisa ter um adestrador, precisa ter técnicas que adestrem esse cavalo, precisa ter treinamento frequente, treinamento diário, até que esse cavalo capte as informações do seu dono, do seu adestrador, e então passe a obedecer e ser conduzido por ele, não é? A nossa mente também funciona assim. Se a gente não tem algum tipo de treinamento sobre ela, algum tipo de técnica, alguma estratégia para lidar com essa substância que é tão volátil, com esse mecanismo orgânico que é tão inconstante, que muda a todo tempo, a gente nunca vai conseguir ter uma boa orientação sobre esse mecanismo. A gente nunca vai conseguir programá-lo de uma forma mais sábia e de tal forma que ela esteja nos ajudando, que a nossa mente se torne a nossa amiga e que nos ajude, assim como é um cavalo adestrado que vai nos levar onde a gente precisa, que vai servir a nós como condutores, não é? Então a nossa mente, ela tem que chegar a esse ponto. Ela tem que chegar ao ponto de estar ali para nos servir, para ser um mecanismo orgânico que vai estar nos auxiliando e que vai estar nos ajudando nas nossas tarefas diárias, nos nossos objetivos de vida e na nossa existência como um todo e em tudo que está relacionado a isso, não é? A meditação é aquilo que a gente faz para adestrar e treinar esse cavalo, por isso que diz meditação. Alguns professores e mestres vão trazer uma visão um pouco diferenciada e vão dizer assim, meditação não é algo que a gente faz. Mas a partir de uma determinada perspectiva, sim, a meditação é algo que a gente faz, como o próprio nome já diz, meditação. Então é uma técnica, é algo que a gente vai fazer para chegar ao estado meditativo. Aí sim, o estado meditativo, aí sim é algo que a gente não faz, mas que acontece. Porém, para que o estado meditativo possa acontecer, a gente precisa
fazer algo, a gente precisa utilizar uma técnica, a gente precisa orientar nossa mente em uma determinada direção, a gente precisa se concentrar, a gente precisa agir sobre a energia da nossa mente, sobre o prana que constitui a nossa mente, pois a mente é feita de prana, é feita de energia vital. A gente precisa respirar de uma forma adequada, a gente precisa se concentrar de uma forma adequada, a gente precisa posicionar o nosso corpo de uma forma adequada. Então nós vamos ter que utilizar técnicas que vão agir positivamente sobre a mente e que vão treiná-la, que vão adestrá-la, que vão melhorar o funcionamento dela. E isso é o que a gente chama de meditação, de técnicas de meditação em si. E a meditação, ela nos conduz ao estado meditativo. O estado meditativo, ele pode ser expresso de várias formas, mas basicamente o estado meditativo é o estado onde a mente volta ao seu estado mais natural e mais essencial. Por exemplo, como eu falei anteriormente, tem lá o mercúrio, que quando a gente mexe nele, ele se subdivide em várias bolinhas. Mas se a gente aproxima essas bolinhas, elas voltam a se tornar uma bolinha só. Então a meditação faz esse processo com a nossa mente. Ela traz a mente para o seu estado mais essencial, mais puro, mais natural. É como se a nossa mente fosse uma folha em branco. Então, a folha em branco, sem nenhum risco, sem nenhuma imagem, sem nenhum desenho, ela está no seu estado mais puro. A partir do momento que eu faço um risco nessa folha, ela já saiu do seu estado puro. É como a nossa mente, a partir do momento que tem um pensamento, é como um risco na folha. Já existe ali uma informação. E se eu tenho uma memória, uma imagem, então eu tenho uma forma, eu tenho uma figura. E se essa imagem está associada a uma emoção ou a um sentimento, essa memória, então eu tenho não só uma figura, mas eu tenho uma figura colorida, que vai produzir determinadas sensações, emoções, sentimentos, que vai mexer com o meu mundo interno, que são outros, emoções e sentimentos que são outros aspectos da própria mente. Então, a meditação é como se a gente estivesse passando uma borracha nessa folha, que pode estar com imagens, que pode estar com rabiscos, ou que pode estar só com alguns riscos, né? E a gente passa uma borracha e limpa, então a folha ela volta a ser branca. E a partir do momento que ela é branca, ela está livre para criar novamente, né? Ela voltou ao seu estado puro. E quando essa folha branca volta a ser apenas uma folha branca, a gente consegue enxergar o conteúdo dela, que é o quê? O branco em si. E o branco em si, o que é? O branco em si é infinito. O branco em si é a essência, é aquilo que é mais puro dentro da folha branca. Então, o branco em si seria o nosso próprio ser, quem a gente realmente é, a nossa consciência, o nosso espírito. Existem várias formas que a gente pode se referir a essa essência que nós somos. Então, quando a gente consegue limpar as informações da mente, fazer com que ela se torne uma folha branca, que ela volte no seu estado mais essencial e puro. Quando eu diminuo a minha inquietação mental e trago a minha mente para um novo estado, um estado mais virginal, eu cheguei em um estado meditativo. Mas por que eu quero chegar num estado meditativo? Só para sentir paz, só para me sentir bem, só para sentir plenitude, que é o que acontece quando a gente está em estado meditativo? Não é só para isso, mas principalmente para que haja um espaço para que a nossa essência, quem a gente realmente é, na nossa mais pura inocência, na nossa mais pura espontaneidade de ser, floresça. Ou seja, é esse fruto que é gerado, que é o objetivo. Não é só o estado meditativo em si, não é só o silêncio na mente, mas o que ocorre a partir disso. Então, meditação é o adestramento da mente. As técnicas de meditação servem para adestrar a mente, para tornar ela mais apta para que possa haver um florescimento da nossa essência. E o florescimento da nossa essência é o fruto da meditação, né?
quando a gente começa a estar consciente do momento presente, quando a gente começa realmente a viver, a ter consciência da existência, a consciência da vida, e a gente começa a ser o protagonista dessa vida, sim, o protagonista, porque aí a gente não está tão somente aqui como um espectador, mas a gente está vivendo, a gente está com o nosso ser pulsando aqui junto com essa vida, então, de certa forma, seríamos um ente vivo, né, diante dessa existência, e a gente passa a estar consciente da nossa vida. Então a gente não está apenas levando a vida, sobrevivendo, fazendo as coisas, mas num estado de mecanicidade. A gente não está no modo automático, a gente não está tão somente sendo guiado por um sistema. E sim, nós estamos vivendo o momento presente, sendo aquilo que nós somos, e desfrutando da vida em si. A gente então passa a ter um sentido muito maior na nossa vida. E é nesse caminho que a meditação nos auxilia. E é nesse caminho que o estado meditativo nos favorece, no caminho de sermos quem nós realmente somos e de vivermos uma vida mais vívida e mais consciente. Essa é uma das formas que a gente tem de compreender o que é a meditação. Existem várias outras maneiras de expressar o que é meditação, o que é meditar. Ok? E como devemos fazer isso? Existem inúmeras formas, inúmeros jeitos, inúmeras tradições que trabalham com a meditação. Na visão do yoga, nós utilizamos técnicas como técnicas de concentração, técnicas de respiração, a própria prática do yoga em si. Pode ser uma meditação guiada, uma meditação conduzida onde alguém vai estar te orientando. Você pode utilizar um mantra para se concentrar e para utilizar a tecnologia do som. Então existem várias formas, ok? Você pode encontrar aquela que mais lhe agrada e que você sente que é mais eficiente para você, tá bom? O importante é a gente saber o porquê e a importância de criar uma rotina de meditação no nosso dia a dia, né? De tornar a meditação um hábito na nossa vida. Ok? Espero que esse vídeo tenha contribuído. A gente ainda vai voltar a falar bastante sobre meditação, a desvendar ainda mais esse universo, porque ainda tem muita coisa para a gente conhecer aí nesse universo tão vasto que é o universo da meditação e da espiritualidade. Ok? Muito obrigado por ter estado presente aqui e até a próxima. Namastê.